Olá, amigos e amigas deste canal, sejam todos bem-vindos a mais um estudo sobre dietas alimentares. Estudamos a dieta balanceada para pessoas saudáveis e outros aspectos fundamentais para embasar o planejamento da alimentação do corpo físico, de uma forma inteligente, com sabedoria e promover então a saúde e o bem-estar. E hoje vamos encerrar o tema sobre alimentação do corpo físico, estudando ou propondo uma dieta hipoglicêmica para pessoas com propensão a diabetes mellitus do tipo 2 ou mesmo para aqueles que já apresentam a disfunção, não é? Olha, estudos científicos comprovam que o diabetes mellitus atualmente é uma importante causa de morbidade e mortalidade. Todos nós já sabemos disso, né? Estimativas globais indicam que 380 milhões de pessoas, aproximadamente, vivem com a disfunção metabólica e esse número poderá chegar a uns 600 milhões em 2035. Acredita-se que aproximadamente 50% dos diabéticos desconhecem que têm a doença do tipo 2. Quanto à mortalidade, estima-se que uns 5 milhões de pessoas com idades entre 20 e 80 anos morreram em decorrência do diabetes em 2013. Até 2030, o diabetes mellitus pode saltar de uma 9ª posição para uma 7ª causa mais importante de morte em todo o mundo. Em âmbito nacional, aqui no Brasil, a doença também representa um problema de saúde de grande magnitude. Em 2013, o Brasil ocupou a 4ª posição entre os países com maior número de pessoas diabéticas, contando com 12 milhões de casos entre indivíduos adultos numa faixa etária de 20 a 79 anos. Além disso, entre 1996 e 2007, observou-se um incremento de 2% na mortalidade por essa disfunção. O controle dos fatores de risco associados ao diabetes, por meio de medidas de promoção da saúde, pode contribuir para a diminuição da incidência da doença e de suas complicações crônicas. E destaca-se a necessidade de ações voltadas à promoção de hábitos de vida saudáveis. A prevalência de diabetes mellitus encontradas na população adulta brasileira em 2008 foi de 8%. A ocorrência da disfunção metabólica esteve associada a fatores modificáveis e não modificáveis, com destaque para a idade, em torno de 40 a 45 anos, para a obesidade, para o sedentarismo e a presença de outras condições de saúde, inclusive até de fatores hereditários. Bem, para a saúde do corpo físico, isto é, para a manutenção de uma vida saudável, prevenção do diabetes tipo 2 ou para o controle do mesmo, necessitamos basicamente do quê? Oxigênio, água, sais minerais, proteínas, vitaminas, gorduras, carboidratos, exercícios físicos é fundamental diariamente, controle do peso corpóreo, prevenção da obesidade é outro fator importante, dieta balanceada e hipoglicêmica, além do trabalho evolutivo intelectual e espiritual que já descrevemos tanto nos outros vídeos. O trabalho deve ser holístico, isto é, da consciência ou espírito, dos meus corpos bioenergéticos e do corpo físico. Continuamos nesse trinômio que temos destacado em todos esses vídeos. Temos que trabalhar todos esses aspectos. Vamos focar nesse vídeo, de uma maneira didática, uma dieta hipoglicêmica que poderá favorecer a prevenção ou o controle da disfunção metabólica do diabetes tipo 2. Trata-se apenas de uma orientação alimentar e de uma proposta de hábitos de vida saudáveis,
que se pode adotar com disciplina e perseverança e usufruir de uma boa qualidade de vida. Nós vamos apresentar algumas imagens e descrevê-las, e vocês poderão fotografá-las se desejarem. Bom, antes de mais nada, vamos definir o que é índice glicêmico e carga glicêmica. Índice glicêmico representa a qualidade de carboidrato de um alimento, ou seja, o quão rapidamente ele é absorvido pelo organismo. Quanto mais lento, melhor. Assim, não causará picos de glicemia ou de insulina. O índice glicêmico pode ser classificado como baixo, médio e alto. Essa medida pode aparecer nas tabelas como números específicos. Normalmente eles vão indicar um IHG baixo menor do que 50, um IHG médio entre 50 e 70, um IHG alto acima de 70. Quanto maior o índice glicêmico de um alimento, em menor quantidade ele deve ser consumido, justamente para evitar picos de insulina. Agora, a carga glicêmica, o CG, leva em conta a qualidade e a quantidade de carboidrato de um alimento. Alimentos de carga glicêmica baixa são aqueles que afetam menos a glicemia no final da refeição. Carga glicêmica maior que 20 é considerada alta, enquanto que a CG menor que 10 é baixo. Entre 10 e 20 temos uma carga glicêmica média. Para não haver oscilações tanto na glicemia quanto na insulina, o ideal é que sejam escolhidos alimentos que apresentem índice glicêmico e carga glicêmica baixos. Infelizmente, o índice glicêmico e a carga glicêmica variam muito dependendo da produção agrícola do alimento, da origem, da produção industrial desse alimento, da marca do produto, se o alimento é cru ou cozido, se o alimento orgânico é orgânico ou não, além de outros fatores, o que dificulta muito a informação correta desses índices para a elaboração de uma dieta mais ou menos glicêmica. Até a metodologia da pesquisa científica influencia no resultado desses índices. Então fica muito complicado. Se vocês forem na literatura especializada e forem pesquisar as tabelas de índice glicêmico e carga glicêmica, varia de uma forma incrível. Então a gente fica um pouco em complicação para escolher este ou aquele alimento. Vocês estão vendo, só para exemplo, uma tabela de alimentos, no caso aqui de frutas, para vocês verem que, dependendo da porção desses alimentos, nós temos um índice glicêmico e uma carga glicêmica específica. Então vocês estão vendo aí as frutas, a maçã, a banana, a uva, a laranja, etc. Apenas para vocês terem informação do que seria a consulta a uma tabela. Agora nós estamos vendo aqui uma outra tabela das leguminosas. Então nós temos lá o feijão carioca, o feijão fradinho, o feijão preto, e aí dependendo da porção nós temos um índice glicêmico e uma carga glicêmica específica. Certo? E vocês podem, na literatura, só para curiosidade, vocês podem entrar na internet e procurar lá uma tabela internacional de índice glicêmico e carga glicêmica. E vocês vão ver a dificuldade que eu citei agora há pouco na informação dos índices glicêmicos de vários elementos que variam conforme a marca, a produção agrícola, etc. Vamos fazer agora um paralelo entre índice glicêmico e carga glicêmica. Então é necessário que ressaltemos que o índice glicêmico mede apenas a qualidade do carboidrato, ou seja, se ele é de rápida ou de lenta absorção pelo intestino. A outra medida, a carga glicêmica, é importante para o cálculo de quanto carboidrato cada alimento traz em cada porção de alimento consumida. E quando um alimento tem uma carga glicêmica alta,
ele vai demandar ainda mais insulina para que essa glicose seja utilizada, o que pode ser ruim, mesmo que ela seja liberada de uma forma mais lenta. As duas medidas são importantes para quem não pode consumir muitos carboidratos. Afinal, um alimento com índice glicêmico alto, mas que possui carga glicêmica baixa, é menos nocivo à nossa saúde. Um exemplo é a melancia, que tem um índice glicêmico médio, mas por ter poucos carboidratos, não traz picos muito altos de glicose. Para pessoas com diabetes, as duas medidas devem ser levadas em conta na hora de se alimentar, para conseguir alimentos com o melhor perfil glicêmico. A batata doce é fonte de carboidratos complexos, contendo baixo índice glicêmico. Quando nós ingerimos a batata doce, olha que interessante, o carboidrato é transformado em glicose, que cai na corrente sanguínea de maneira gradual, bem mais lentamente. É diferente da batata inglesa, que tem um índice glicêmico alto e é imprópria aos diabéticos, pois a absorção é rápida. Então, essa rapidez ou lentidão da absorção é fundamental nessa nossa conversa muitas vezes. Algumas frutas devem ser consumidas com moderação pelos diabéticos, por conterem mais carboidratos ou por terem menos fibras, o que facilita a absorção do açúcar no intestino. As fibras são muito importantes, nós vamos falar daqui a pouco. Os principais exemplos são a ameixa em calda, açaí, tipo polpa, né? Banana, jaca, pinha, figo, tamarindo. É altamente glicêmico e facilita a absorção do açúcar no intestino de forma rápida. A insulina é o hormônio que coloca a glicose, o produto dos carboidratos, para dentro das células, onde elas participam daqueles processos de produção de energia, do ATP, lembram? No entanto, quando esse hormônio está em quantidades muito altas no corpo, pode causar problemas como, primeiro, depósito de gordura abdominal. Afinal, a glicose, que não é utilizada pelas células na produção de energia, imediatamente será armazenada como depósito de energia, ou seja, como tecido adiposo. Os pré-diabéticos, quanto mais insulina o corpo produz, mais os órgãos começam a se tornar resistentes a ela. Ou seja, solicitam que mais desse hormônio seja utilizado para colocar a glicose dentro de suas células. Essa situação é denominada de resistência à insulina e, conforme vai se agravando, resulta na diabetes tipo 2, quando o hormônio produzido pelo corpo não é suficiente para absorver todo o açúcar no sangue. Portanto, alimentos de baixo índice glicêmico podem ser interessantes e importantes, tanto para quem tem diabetes ou pré-diabetes, quanto para aqueles que buscam, por exemplo, o emagrecimento. Então, nós vamos propor agora uma dieta hipoglicêmica para aquelas pessoas com predisposição a diabetes mellitus do tipo 2, ou para aquelas que já adquiriram a disfunção metabólica. Vamos ver na imagem. Então, vocês têm aí o quadro dos carboidratos, das proteínas com pouca gordura, a gordura propriamente dito. Temos lá um quadro de ingestão eventual dos produtos alimentícios, temos o quadrinho dos prebióticos e probióticos e dos suplementos alimentares. É semelhante àquele último vídeo, só que agora é dentro de uma dieta hipoglicêmica. E temos em vermelho o quadro dos alimentos proibidos, que são realmente e radicalmente proibidos para aqueles que têm problemas de diabetes ou a propensão para o diabetes tipo 2. Então vocês estão vendo lá, os óleos vegetais fora, carnes gordurosas, linguiças, torresmos, alimentos industrializados, refrigerantes, bebidas alcoólicas, toda essa lista aí é fora da nossa alimentação para aqueles que têm a propensão ou são diabéticos. Agora, nos carboidratos nós temos lá alimentos funcionais, mas com índice glicêmico e carga glicêmicas compatíveis às pessoas que têm diabetes.
vocês vejam os vegetais escuros, as frutas. Vocês vejam que as frutas, por exemplo, nós temos lá as frutas, aquelas escuras, vermelhas e roxas, que nem morango, cereja, abacate, framboesa, mirtilo, açaí, limão, acerola, laranja. A laranja, por exemplo, ela é glicêmica, moderada. Mas se nós fizermos a ingestão da laranja com o bagaço, minimiza o problema da absorção da glicose. Temos as proteínas, as carnes, os vegetarianos, por exemplo, que não ingerem as carnes, fica com uma problemática de absorção de proteínas, porque os vegetais têm que ser considerados aqueles com bastante proteína para compensar a falta de carne. Mas uma coisa importante em proteínas seria o ovo, no caso o ovo caipira. Eu faço a ingestão de ovos praticamente todos os dias, possivelmente à noite, na hora da janta, com saladas do tipo, e aí a gente consegue ter uma boa nutrição, porque o ovo realmente é algo importante para a nossa nutrição. E a gordura? Vocês estão vendo lá embaixo a fruta, o abacate, ela tem uma gordura saturada importante, o coco também. Então ela pode ser um meio de substituição de gorduras da carne, que é uma gordura indesejável. Mas vocês têm lá o óleo de coco, o azeite de oliva, o azeite extra virgem, que tem o ômega 9, a manteiga, a azeitona, as oleaginosas, aquele lanchinho é fundamental para uma boa nutrição. Então aí vocês têm toda uma lista de produtos alimentares que são excelentes para uma dieta hipoglicêmica. Temos lá o quadro do eventualmente, os feijões, as ervilhas, o grão de bico, vocês podem ingerir. O arroz é péssimo, mas eu estou colocando ali, porque vocês podem comer umas 2 colheres uma vez por semana, ou 3 colheres, mas é lógico que se eu acrescentar fibras, gordura, na proteína, na minha refeição, eu vou compensar o problema da glicemia que o arroz promove. E aquelas frutas como banana, laranja e tudo mais que está ali discriminado, são frutas que eventualmente vocês podem comer um pouquinho, mas vocês vão ter que trabalhar para minimizar a absorção rápida da frutose e da glicose desses alimentos. E agora eu vou mostrar uma tabela apenas para vocês terem uma informação do índice glicêmico baixo, moderado e elevado. Vocês estão vendo aí, das frutas, dos grãos, dos laticínios, das massas, dos biscoitos e cereais, dos pães, hortaliças, dos bolos e doces. Só para vocês terem uma ideia do que é o índice glicêmico baixo dos alimentos, do moderado e do elevado. É para vocês terem uma ideia das tabelas que estão aí disponíveis na literatura especializada, tá certo? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre os alimentos com baixo índice glicêmico. Alimentos com baixo índice glicêmico não são sempre aqueles que têm baixa quantidade de carboidratos. Muitas vezes, um alimento pode ter uma quantidade considerável desses macronutrientes, mas tem outros elementos que fazem com que sua absorção seja mais lenta. Por exemplo, os macronutrientes competem entre si para serem absorvidos no intestino. Quais são eles? As proteínas, as gorduras e as fibras. Para reduzir o índice glicêmico dos alimentos, deve-se adicionar alimentos ricos em proteínas, em gorduras ou em fibras, como carnes, ovos, queijos, azeites, castanhas, sementes e saladas. Estão vendo? Lembra que eu falei da laranja? De repente eu posso ingerir uma laranja, mas comendo a fruta com o bagaço e tudo, eu minimizo o problema do índice glicêmico. Uma boa fonte de fibras e uma alternativa de reduzir o índice glicêmico dos alimentos é adicionar a biomassa de banana verde nas refeições, por exemplo. Eu não falei sobre a banana verde no outro vídeo, mas estou falando agora.
A biomassa de banana verde é interessante naquele campo dos prebióticos e probióticos. Assim, se um alimento é rico em carboidratos, mas tem bastante proteína, gorduras ou fibras, demorará mais tempo para ser absorvido completamente e não vai dar aquele pico de glicemia indesejável. Entenderam? Então, olha lá, a quantidade de proteínas, gorduras e fibras nessa nossa dieta é importante para minimizar o efeito do índice glicêmico dos alimentos. Um bom exemplo disso que nós estamos falando é o leite, que apesar de ter lactose, suas altas quantidades de gordura e proteínas o tornam um alimento com índice glicêmico baixo. Estamos falando em fibras também. Então, uma boa quantidade de fibras é importante. As fibras solúveis têm uma característica muito importante. Ela cria uma barreira no bolo alimentar que torna a liberação da glicose na corrente sanguínea muito mais lenta. É o que nós queremos. É mais difícil para essa glicose passar por essa barreira e ser absorvida pelo organismo. Entre os alimentos com baixo índice glicêmico estão as verduras, as oleaginosas, o leite e seus derivados e algumas frutas, principalmente quando consumidas com casca. Então vocês estão percebendo que não é só a dieta hipoglicêmica ou carga glicêmica baixa. Se nós juntarmos a isso as fibras, as proteínas, as gorduras, nós organizamos toda essa dieta mais controlada. Agora vamos falar de alimentos com alto índice glicêmico. Já os alimentos com alto índice glicêmico costumam ser pobres em fibras e ter a maior parte da sua constituição formada por carboidratos. Para nós termos uma informação de identificação desses produtos. Exemplo, é o arroz refinado, os derivados da farinha de trigo e o açúcar refinado. Isso tem que ficar fora da nossa alimentação. Esses tipos de alimentos, ao chegar no intestino, tem a glicose quebrada e absorvida muito rapidamente. É péssimo. A tapioca também. Ela é feita apenas com o amido da mandioca. Portanto, é rica em carboidratos e precisa ser consumida junto com uma proteína ou uma fibra para minimizar o problema. Os sucos, por exemplo, principalmente quando coados, eles se tornam pura frutose, que também é um carboidrato, sucos de frutas, né? Além disso, o suco é feito com uma quantidade de frutas maior e é ingerido com mais facilidade e em quantidades maiores. Então, vocês têm que pensar a respeito dessa organização. Como é que nós podemos reduzir o índice glicêmico do alimento? Já falamos um pouco, vamos continuar um pouquinho mais. Mais importante do que o índice glicêmico de um alimento é também levar em conta o índice glicêmico da sua refeição inteira. Portanto, se você quer comer um carboidrato na refeição, considere as seguintes mudanças. Primeiro, prefira os tipos de alimentos integrais. Eles têm muito mais fibras em sua composição, portanto, o índice glicêmico tende a ser menor. Escolha alimentos fibrosos. Uma salada de folhas, ou, por exemplo, aveia em cima de uma fruta, podem alterar bastante o índice glicêmico da sua refeição. Isso porque esses alimentos são ricos em fibras e pobres em carboidratos. Estamos equilibrando a situação de um alimento, uma fruta com índice glicêmico alto e com fibras para poder minimizar o problema. Durante a digestão, as fibras também retardam a absorção dos outros carboidratos no seu prato. Interessante é destacar agora a dupla arroz com feijão, que é um alimento comum aqui no Brasil. Ele é um exemplo disso. A alta quantidade de fibras e de proteínas do feijão ajuda a compensar o índice glicêmico alto do arroz. Veja como é interessante isso aí. Nós não temos meios de medir o quanto diminui o índice, mas pelo menos o índice glicêmico, a absorção dos carboidratos vai ser bem lento e tudo bem. E quem é que vai precisar conhecer toda essa história que nós estamos descrevendo aqui? Os diabéticos. O índice glicêmico é muito utilizado por pessoas que têm diabetes. Mas tem que saber todo esse controle, esse complexo de fatores que podem influenciar o índice glicêmico. E nesse quadro,
a insulina produzida pelo pâncreas não dá conta de colocar toda a glicose na corrente sanguínea para dentro das células, o que resulta em uma quantidade alta de glicose circulando no sangue. Então os diabéticos têm que tomar esse cuidado, porque senão vai estar encrencado. Para pessoas com essa condição de diabetes, quanto mais rápida a liberação do açúcar de um alimento, maior a chance da insulina produzida pelo pâncreas não dar conta da sua utilização. Além disso, o órgão acaba sendo superestimulado. As pessoas que querem emagrecer, mesmo não sendo diabéticas, é outro aspecto. O índice glicêmico é um aliado de quem quer emagrecer, já que ele ajuda a pessoa a calcular o carboidrato que ela considerar gastar. Tem que fazer aquele jogo das proteínas, das gorduras, das fibras, minimizar o problema de ingestão de alimentos com alto índice glicêmico, moderado e baixo, aí vai emagrecer, vai se manter esbelto, sem gordura, sem obesidade, prevenção da obesidade. Quando carboidratos de alto índice glicêmico são consumidos, o açúcar é liberado muito rapidamente no sangue e as células não conseguem usar toda essa quantidade. Então a glicose não utilizada é estocada em forma de gordura. Tudo que uma pessoa que busca emagrecer não quer, certo? Eu acho que esse vídeo está interessante nesse aspecto. Não é só pensar, nossa, alimento aí tem um índice glicêmico alto ou carga glicêmica alta que nós quase não ouvimos falar, mas agora temos todos aqueles outros fatores das fibras, das proteínas, das gorduras. Se eu sou vegetariano, se eu sou vegano, se eu tenho a possibilidade de me alimentar com carne vermelha, branca, o que seja, tudo são fatores a serem considerados no planejamento dessa dieta hipoglicêmica. Entenderam? Também os atletas têm interesse nisto. Quem tem picos de alto gasto de energia, como os atletas, é importante conhecer quais são os alimentos de alto índice glicêmico, já que consumi-los antes de uma competição ou exercício extenuante ajuda a ter a energia necessária para esse esforço. Tudo tem a ver com aquela energia, a produção do ATP nas células. Afinal, quando uma pessoa se expõe a uma atividade que requer grande quantidade de energia, o organismo precisa que a glicose chegue mais rapidamente às células, já que ela será usada muito mais vezes. Então as dietas, dependendo se a pessoa é diabética, quer emagrecer ou quer se manter numa boa saúde, ou um atleta, tem que considerar todos esses fatores que eu descrevi neste vídeo. As pessoas também com hipoglicemia reativa, tem pessoas que ficam logo hipoglicêmicas, mesmo se alimentando com alimentos de nível alto do índice glicêmico e carga glicêmica. Também nesse quadro a pessoa utiliza a glicose muito rápido do que o normal. Ou seja, mesmo depois de consumir uma grande quantidade de carboidratos, ela pode ter uma queda na quantidade de açúcar no sangue, de 30 minutos até 3 horas após uma refeição. Então ela tem também que fazer uma dieta apropriada para se manter íntegro na quantidade de glicose, de insulina no sangue e ficar com uma saúde legal. Então, amigos e amigas, por hoje é só. Vimos neste vídeo uma dieta hipoglicêmica para as pessoas com disfunções metabólicas, isto é, com diabetes mellitus do tipo 2 ou propensão a ela, e sugerimos também os suplementos alimentares imprescindíveis para o controle e promoção da saúde. Todo aquele quadro que vocês viram, dos prebióticos, probióticos, dos suplementos alimentares que eu mostrei no vídeo passado, são todos fundamentais para que a gente possa ter uma dieta legal. Com disciplina, com perseverança e inteligência, nós podemos alcançar bons resultados para uma boa saúde, ingerindo os alimentos adequados, conforme as nossas características biológicas. Então, queridos amigos, compartilhem, inscrevam-se no canal se quiserem, deem o seu like ou dislike, estamos sempre aprendendo coisas novas, vamos juntos divulgando e praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta. Nós vamos dar uma paradinha agora nesse final de ano, vamos voltar somente em janeiro com novos vídeos, com novos temas.
Então eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um próximo ano novo cheio de luz, de saúde, da prática da fraternidade universal, da prática do amor incondicional como meta, do trabalho evolutivo da consciência espiritual, da remoção dos nossos bloqueios energéticos e das dietas próprias para a nossa saúde do corpo físico. Então, o Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.